Olá, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Que a presença do Espírito Santo envolva profundamente o seu coração neste momento e que esta palavra fortaleça em você a certeza que Deus continua transformando vidas, restaurando identidades e cumprindo os seus propósitos. Hoje, em nosso devocional diário da Escola Bíblica Dominical, meditaremos sobre uma mudança poderosa realizada pelo próprio Deus. Deus transformou Sarai em Sara. Porque quando Deus decide agir, Ele não apenas muda a circunstância, Ele muda histórias inteiras. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Papai querido, nós te louvamos por mais esse dia e pela tua graça que alcança nossas vidas imperfeitas. Obrigado porque o Senhor continua trabalhando em nós e nos conduzindo aos teus propósitos eternos. Fala conosco agora através da tua palavra, através desse devocional. É a nossa oração, é o nosso clamor no nome santo de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o texto para a nossa leitura inicial se encontra em Gênesis, capítulo 17, versículo 15, diz assim: Disse Deus mais a Abraão: A Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Glória a Deus. Queridos, assim como Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, agora ele também muda o nome de Sarai para Sara. Isso não era apenas uma alteração de palavras, era uma declaração divina de transformação, propósito e promessa. Porque Deus não estava olhando apenas para a realidade presente. Ele já estava vendo o futuro preparado por ele. Sarai, ela carregava anos de esterilidade, frustrações e espera. Humanamente falando, parecia impossível que ela experimentasse aquilo que Deus havia prometido. Mas Deus decidiu escrever uma nova história. E talvez hoje exista alguém ouvindo esse devocional diário, esta mensagem que aqui está, e pensando exatamente assim: minha situação já não tem mais jeito. Talvez você olhe para a sua vida e enxergue limitações, fracassos, dores antigas ou sonhos aparentemente impossíveis. Mas Deus continua sendo especialista em transformar cenários improváveis. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37, está escrito: Porque para Deus nada é impossível. Esta verdade alcançou Sara e continua alcançando vidas ainda nos dias de hoje. O interessante é que a mudança do nome veio antes do cumprimento da palavra, antes do cumprimento, ou melhor dizendo, da promessa. Isaac ainda não havia nascido, a esterilidade ainda existia na vida dela. A circunstância ainda parecia as mesmas, mas Deus já estava declarando mudança. Isso nos ensina algo muito poderoso. Deus não depende da realidade atual para começar a trabalhar. Ele pode começar a transformação antes mesmo de você enxergar os resultados. Romanos capítulo 4, versículo 17, está escrito que Deus chama as coisas que não são para como se já fossem. Olha a grandeza disso. Enquanto os homens enxergavam uma mulher idosa e estéril, Deus, ele enxergava a mãe de nações. Porque Deus vê além da limitação humana. Talvez as pessoas olhem para você apenas pelo passado, pelas falhas ou pelas limitações. Mas Deus olha para o propósito, e isso deve fortalecer o nosso coração.
Porque muitas vezes nós mesmos nos definimos pelas dores que carregamos. Eu sou fraco, eu não consigo, minha história acabou. Mas quando Deus entra na vida de alguém, Ele redefine identidade. Ele transforma medo em coragem, fraqueza em força, vergonha em testemunho, dor em aprendizado. Isaías 43:19, o Senhor declara: eis que faço uma coisa nova. Deus ainda faz coisas novas, meus irmãos. Sara provavelmente não imaginava tudo aquilo que ainda viveria. Depois de tantos anos esperando, a promessa finalmente chegaria. E isso nos ensina algo muito importante. O tempo de espera não significa ausência de Deus. Às vezes Deus está trabalhando em silêncio, preparando processos, fortalecendo a fé, tratando o coração. Você já percebeu quantas vezes queremos mudanças rápidas, mas Deus trabalha profundamente? Porque Ele não deseja apenas entregar promessas, Ele também deseja formar o caráter. Sara também passou por processos emocionais difíceis. Houve momentos de ansiedade, precipitação e até incredulidade. Gênesis 18:12, ela chegou a rir da promessa. Mas mesmo assim, Deus não abandonou o propósito. Isso revela a profundidade da graça de Deus. Porque o Senhor continua trabalhando mesmo em pessoas imperfeitas. Talvez hoje você pense que falhou demais, duvidou demais ou errou demais. Mas Deus ainda pode transformar a sua história, porque a fidelidade dele é maior do que as nossas limitações. Hebreus 10:23 está escrito: fiel é o que prometeu. Fiel é o que prometeu, irmãos. E quando Deus promete, Ele cumpre. Sara se tornou símbolo de uma promessa cumprida. Aquilo que parecia impossível tornou-se testemunho vivo do poder de Deus. E talvez o Senhor esteja preparando exatamente isso na sua vida. O que hoje parece improvável pode amanhã glorificar o nome de Deus. Mas aqui vai uma pergunta muito importante. Você tem permitido que Deus transforme a sua identidade? Porque muitas pessoas querem apenas mudanças externas, mas Deus deseja transformar o interior. Ele quer renovar pensamentos, restaurar emoções e alinhar nossa vida ao propósito eterno. Hoje Deus está te chamando para abandonar rótulos antigos e confiar naquilo que Ele pode fazer. Porque quando Deus muda uma história, ninguém pode impedir. Aleluias, glórias a Deus. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Papai querido, nós te agradecemos porque Tu és especialista em transformar vidas e restaurar histórias. Ajuda-nos a confiar no Teu agir mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Renova o nosso coração e conduze-nos aos Teus propósitos eternos. Aleluias! Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que esta verdade permaneça em seu coração. Deus continua transformando vidas para cumprir suas promessas. Ore, permaneça, confie e fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional, se Ele assim nos permitir.